Olá, que bom voltar a conversar com você. Estava com saudade, pessoal. Eu cheguei aqui hoje, o pessoal estava falando, né? Faz tempo que não apresentamos personalidades. Sempre bom estar aqui, porque eu tenho o privilégio de trazer pessoas muito interessantes, com histórias de vida, com desafios. E hoje eu trago uma pessoa que ele faz história numa instituição importantíssima da democracia, que é o Ministério Público. Você tem uma ideia, ele é o primeiro Procurador-Geral de Justiça eleito e reeleito. Eu estou falando do doutor Alexandre Magno, promotor de justiça. Doutor Alexandre, tudo bem? Bem-vindo ao Personalidades. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar contigo e com a sociedade. A gente que agradece. Depois vamos contar melhor essa história, quem não é da área, né? Puxa vida, para ser PGJ não tem que ser procurador. Vamos explicar, né, que houve uma mudança, mas assunto para o final, para outro bloco. Quero conhecer um pouco mais da tua história. Tá. Você é campograndense, qual bairro? De onde que você... São Francisco. São Francisco. Nascido e criado aqui na Rua Araguaia, Travessa Araguaia, que hoje é Júlio Dittmar. Mas não esquece o nome antigo. Não, a Rua Araguaia ainda permanece no coração. Porque eu fui criado no bairro Mambaí, sou daqui também, bem que minha infância passei aqui da hora, e lá o pessoal chama de Salgado Filho, mas para mim é contorno. Entendi. A gente não tira nessa coisa. É o prazer de ter visto diversas etapas de Campo Grande, né? Eu lembro que quando criança, adolescente, o shopping em Campo Grande era o fim do mundo. Era lá no final da cidade. E para a cidade, já está essa expressão, né? Vocês são quantos irmãos, Alexandre? 3 irmãos. 3 irmãos? 3 irmãos. E esse nome, Alexandre Magno? Teu pai gostava de história? Meu pai sempre foi apaixonado por história. A piadinha que fala que meus irmãos são Júlio César, Carlos Magno e Alexandre Magno. Caraca. Se vai prestar ou não sei. Um nome bom eu vou dar para eles. Gente importante. Mas assim, foi de fato uma homenagem a figuras de relevância. E você é do meio? Sou caçula. Sou caçula? E me conta um pouco, você estudou aonde? Eu comecei no colégio, na época era Vila Sésamo, no maternal, prézinho, depois fui para o Colégio Dom Bosco. Cheguei a estudar por 2 anos no Colégio Atenas, e aí voltei para o Dom Bosco e acabei concluindo no Dom Bosco. Aquela formação salesiana. Praticamente essa mesmo. Católico e salesiano foi a minha formação. E você falou para mim, você fazia direito na Federal, começou direito. Aí... Sempre quis direito? Como é que foi essa escolha? Teu pai é advogado? Meu pai é advogado. Na verdade, eu queria fazer medicina. Eu queria mexer com engenharia genética. Caramba! Porque uma das coisas que acontece hoje é a escolha muito cedo, precoce do caminho. Eu prestei vestibular para medicina e não deu certo. Aí no segundo vestibular eu tentei de novo, não deu certo, porque eu não estudava como deveria. E eu te falo, essa experiência foi importante para mim, até para o concurso público depois, para aprender a levar a sério. Até porque a gente é muito novo, não tem as responsabilidades, não sabe ter a responsabilidade devida. Aí eu prestei Direito na Federal, primeira turma de Direito na Federal, aí passei... Que ano foi isso, lembra, Alexandre? 2001. Primeira turma da Federal, aí fui fazer para conhecer. Aí, a partir dali, eu mudei meu conceito e fiz faculdade de Direito para tentar fazer diplomacia, Instituto Rio Branco. A gente vai mudando de ideias, como disse, porque era muito novo. E a carreira da diplomacia é muito bonita, muito né? legal. Muito legal. Eu lembro, permita até me fazer uma interrupção na tua fala, quando eu fui parlamentar federal, eu visitei a Embaixada Americana. Fomos pedir clemência, alguém estava no corredor da morte, e o embaixador não nos recebeu, mas eu fiquei impressionado com o técnico que nos recebeu. Ele era, sei lá, o 4º no escalão E o conhecimento que ele tinha do Brasil, Alexandre, era uma coisa maravilhosa. Conhecia a alma do Brasil, né? O nível de conhecimento. Então, e no final das contas, eu brinco que eu acabei seguindo o Instituto Rio Branco para o resto da minha vida, com essa vontade do direito, porque, no fundo, o relacionamento humano, o conhecimento, as informações, é uma necessidade da existência. E me fez hoje chegar no cargo onde eu estou, exatamente pela diplomacia, que eu botei como algo importante a aprender. Não fui para a diplomacia, mas acabei indo para o serviço público, prestando concurso para ser servidor do MP dos Estados e para o Ministério Público Federal. Passei no outro concurso da Justiça Federal, mas acabei ficando um período no MP estadual, 6 meses, e 3 anos no Ministério Público Federal como servidor. Aí, a partir dali, eu me apaixonei pelo Ministério Público. Falei, vou fazer diplomacia no Ministério Público. E aí, prestei concurso e logo em seguida já passei também, com 3 anos de formado, já era promotor de justiça. Daqui a pouco quero recuperar um pouco mais da tua história, mas quero saber um pouco mais na graduação.
Como é que você chegou a participar de movimento estudantil? Ou Sim. era mais ligado na... Como é que era atuar? Sim. Aí porque você sai da Federal e vai para a gloriosa... O CDB. Era FUCMAT ou já era o CDB? CDB já. CDB, eu sou da CDB. época da FUCMAT. Eu comecei na Federal, na verdade eu sou um dos poucos casos que sai da Federal para ir para particular. E ainda fiz prova para ir para particular ainda. Eu pensei na Federal, mas meu pai, como advogado, ele me chamou para trabalhar com ele. E para exercer de fato a advocacia, aprender as responsabilidades que tinha à época, a Federal, a aula era de manhã e o CDB à noite. Então meu pai falou, não, fica tranquilo, eu pago a faculdade para você, não era um problema. Então, assim, e a época, de fato, a CDB era a universidade mais forte, era a universidade com os melhores professores, a Federal estava começando. O que tinha de bom na Federal eram os alunos, que eram excepcionais, dedicados. Mas o CDB também tem tradição aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, acabei optando de ir para o CDB, concluí os 3 anos na UCDB e até fiz pós-graduação na UCDB. Eu tenho um E você atuava no movimento estudantil? Porque, só para situar nosso telespectador, a UCDB, eu falo com orgulho, até com uma certa vaidade, tem o DACLOB, que é o diretório estudante, dos mais tradicionais com aqui, certeza. Né? O DACLOB. Eu nunca fui presidente, mas sempre participei de todos os movimentos do DACLOB e também do nosso... O nosso clube estudantil que nós criamos também na Federal, que foi nossa turma que criou. Então, assim, sempre o acadêmico de direito é o inquieto por natureza. E eu participava assim, nunca fui presidente, mas estava junto ali. E os estudos? Porque tem pessoas, eu vejo o meu filho que fez direito também, fez na Federal, ele foi despertar para o direito, assim, levar mais a sério, já estava quase se formando, levou a faculdade meio que, sabe, você desde o início sempre foi muito disciplinado. Porque eu estou perguntando isso, porque quem não acompanha, o concurso para ser promotor é muito difícil. Às vezes sobram vagas, então eu falo para meus alunos, não adianta o cara achar que vai de uma hora para outra, é toda uma trajetória. Como é que foi a sua trajetória? Eu acho que assim, a experiência de não passar em medicina, acho que tudo na vida tem o seu lado positivo se você consegue aprender algo com aquela lição. A experiência de não ter passado em medicina foi importante para mim, para um desafio comigo mesmo, acho que o desafio da vida é isso, é lutar consigo próprio. E naquele momento, quando eu estava no 3º ano que eu saí da Federal e fui para o CDB, foi quando efetivamente eu me falei assim, olha, eu fui para advocacia, mas eu tinha certeza que eu não queria advogar. E falei, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou passar esse tempo, eu queria um concurso público e tentar algo diferente. Foi quando eu prestei concurso. A partir dali, eu comecei a estudar para concurso e, de fato, foi minha principal faculdade, te confesso. Minha principal faculdade foi sozinho. E o direito tem isso. Antigamente havia os rábulas, as pessoas que aprendiam por si só. Óbvio que tem um bom professor, um bom encaminhamento, é muito importante. Mas se você comprar o bom e velho livro de uma doutrina referencial, acompanhar os informativos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, você consegue passar no concurso. Mas para isso você tem que sentar, desculpa a expressão, a bunda na cadeira e estudar. Direito é um curso que dá certo para aqueles que estudam muito. Se você pegar, se dedicar muito, tipo 8, 9 horas por dia, isso é muito dolorido. Imagina. Porque dói as costas, a vontade de tomar tereré, os amigos chamam para sair. Doutor Alexandre, não vai perder teu raciocínio, que é nessa toada aí mesmo, né? Muitos jovens acompanham o nosso programa. Como é que o senhor conseguia desenvolver essa disciplina? Porque o mundo atual é muito tentador, né, para distração, né? É o YouTube, é a rede social, é enturmar. Assim, as pessoas jovens gostam da balada, tudo. Como é que o senhor conseguia lidar com essas tentações, coloquemos assim? O que acontece? Eu acho que a melhor lição é aprender com o erro dos outros, não com si próprio. O que eu percebi, analisava com aquela minha idade? Primeiro, uma chateação por não ter passado no curso que eu queria. Mas eu também queria por uma questão de infantilidade, não tinha noção do que era uma coisa ou outra, eu queria algo porque era famoso, fazer medicina. Hoje, graças a Deus, estou no direito e talvez teria dado certo na medicina também. Mas eu olhava para aquela situação daquelas pessoas que não se dedicaram, não conseguiram alcançar os seus sonhos. Ao mesmo tempo eu falava assim, eu preciso resolver minha vida agora, porque depois eu via muita gente que não deu certo, que se frustrou, que se decepcionou e não encontrou um caminho para si. Então assim, eu me dediquei, eu falei assim, é melhor eu me sacrificar agora, arrumar um emprego, e na época o concurso público serviria como uma possibilidade de eu ter uma remuneração para que eu pudesse me dedicar para o concurso principal, que era muito mais difícil. Então assim, eu peguei e direcionei, eu pedi para meu pai, eu lembro bem até hoje, falei, pai, eu queria comprar livros dessa área, dessa, e vou estudar. Sentei 6 meses, criei uma rotina própria. Interessante. Uma rotina própria. Eu fazia leitura de 100 páginas por dia. Todo dia eu lia 100 páginas. Se obrigava... De segunda a sábado. Era a minha rotina.
Eu começava às 6 horas da manhã e ia para o trabalho lá, e aí intercalava, ficava até às 8 horas, depois das 10 a meio-dia, meu pai deixava estudando, quando não tinha um processo, aí voltava à tarde, mais um tanto e mais um tanto à noite. E na faculdade mesmo, muitas vezes, na sala de aula, ao invés de eu ficar prestando atenção na aula, eu estava lendo o livro da matéria. Então, assim, aquilo me ajudou em 6 meses que me dediquei, foi passar em 3 concursos públicos. Um do MPF, por exemplo, tinham 4.000 candidatos para nenhuma vaga. Eu passei em segundo lugar. Mas foi sozinho mesmo, estudando, me dedicando, que a partir dali que eu passei naquilo ali, eu vi que dava certo. A partir dali eu comecei a, metodicamente, a estudar para concurso. Como? Eu pegava todas as matérias, eu ouvia, perguntava para os professores qual era o melhor livro que ele indicava, e fiz 2, 3 livros por matéria. E você sabe, Alexandre, você está falando que eu estou pensando, não é fácil dar aula para gente que faz concurso. Exatamente. Vira e mexe, os caras me perguntam umas coisas, eu falo, pessoal, pera aí um pouquinho, deixa eu pesquisar aqui para responder. Os alunos, ainda mais hoje, né, tecnologia, muito aluno inteligente, vira e mexe, eles perguntam coisas que eu falo, olha, peraí, deixa eu ver se eu entendi a questão, porque o aluno que é disciplinado, e você que está acompanhando, tá vendo, às vezes as pessoas têm sonhos, mas para ter sonhos, você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte, como diz, tem uma música, acho que é do Belchior, que fala, né? Viver é melhor que sonhar. Ou seja, tenho um sonho, vou me organizar, vou ter uma estratégia, um concurso para poder ter condições financeiras para fazer o outro mais complicado. Eu lembro que eu estava já formado e trabalhando, que eu tinha uma namorada, e a namorada queria curtir, sair, boate da hora. Então falou assim, olha, de fato eu fazia atividade física, e tem questão de aguentar a saúde, questão de saúde, mas a namorada queria sair muito. Eu falei assim, ó, fica à vontade, pode terminar, porque lá na frente, se eu passar no concurso, é uma outra, ou você não vai me querer. E eu fiz uma escolha de vida, fiz um propósito, na verdade é isso. Eu fiz um propósito e eu fui galgando tempo e conhecimento, e a partir dali, quando eu comecei a prestar concurso efetivamente, que tinha o tempo mínimo para prestar, eu prestei e passei, logo na sequência. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está me acenando, vamos fazer um breve intervalo, essa primeira parte um pouco da história, né? Eu espero que você tenha aprendido, né, do método para estudar, da superação. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais da experiência do doutor Alexandre como Procurador-Geral de Justiça, a experiência dele lá em São Gabriel, enfim. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com personalidades, com o promotor de justiça Alexandre Magno. Vamos lá então, personalidades. Hoje batendo um papo, uma conversa muito agradável, né, com o promotor de justiça, doutor Alexandre Magno, que é Procurador-Geral de Justiça. Na primeira parte você acompanhou, ele contou da trajetória dele como jovem, como lidou né, com as tentações. Tentação, não sei se é a palavra meio forte, né? Enfim, não é fácil o jovem conseguir ter disciplina para estudar. Ele o fez e acabou tendo sucesso, né, na carreira que ele se propôs. Comentar um pouco nessa segunda parte da nossa conversa, doutor Alexandre. O senhor assume como promotor, aí vai para São Gabriel do Oeste. Então, fui para São Gabriel do Oeste, comecei a carreira lá numa cidade que, como tudo na vida, como nós fizemos desde o começo, quando eu desejei algo, eu não só desejei, eu fui correr atrás, me movimentei e lutei para ter o que eu tinha. Fui para São Gabriel porque havia uma perspectiva, se comentavam, que havia a possibilidade de elevação da comarca de São Gabriel do Oeste, mas todo mundo falava que era impossível. E sempre impossível para mim é uma frase que eu gosto muito de Alexandre o Grande, que ele fala, sorte favorece os audazes. Você rala muito e fala, que guri sortudo. Passa rápido, passa em tudo quanto é concurso que presta, mas porque eu me sacrifiquei muito para isso. E fui para São Gabriel do Oeste e ali houve um movimento político da comunidade, eu ajudei nesse movimento político e nós elevamos São Gabriel do Oeste, uma coisa que todo mundo achava impensável, aconteceu. Mas um milagre aconteceu, através de muito sacrifício e luta. Com a elevação, foi a única comarca que eu tive no interior do estado, a 120 quilômetros de Campo Grande. Mas também escolhi São Gabriel porque fui segundo lugar no concurso também. Então, assim, tudo aconteceu, mas porque houve muita luta, muita vontade de fazer acontecer. E como é que é, relembrar um pouco, ser jovem promotor, chega na cidade do interior? Como é que é? Porque a gente sabe que uma coisa é o estudo teórico, os conceitos, e a prática, a responsabilidade, o peso, os processos, enfim. E quero que o senhor atual, teu primeiro júri, o senhor se lembra como é que foi? Enfim, conta um pouco pra gente, muitos estudantes acompanham nosso programa. Eu posso dizer que, de fato, a minha origem, filho de advogado, e ter trabalhado 3 anos no Ministério Público Federal,
me deu experiência para chegar na comunidade já, com experiência do que era o Ministério Público, as atuações, as denúncias, júri, meu pai era um tribuno de júri. Teu pai era tribuno. Tribuno, então assim, tive apoio de uma procuradora de justiça, que hoje é aposentada, doutora Irone, meu pai também me ajudou. Doutora Irone, meu primeiro estágio foi com a doutora Irone, no Ministério Público. Então assim, eu já, diferente de muitos da minha turma de concurso, eu tinha uma experiência de trabalho, mas é óbvio que quando você assina, você tem aquela responsabilidade. Mas foi bem difícil o começo, mas deu para desenrolar legal pela minha experiência que eu tinha. E você se lembra do teu primeiro júri, doutor Olha, o engraçado foi que eu tomei posse numa segunda-feira, dia 2 de maio de 2004, dia 3, posse foi à noite, no Palácio Popular da Cultura, 8 horas da manhã do dia seguinte tinha júri, lá em São Gabriel. Então, mas já conhecia o processo? Não, me deram antes o processo, mandaram estudar e ganhei o júri. E tinha um outro júri na sexta-feira, mas júri nunca foi algo que me preocupasse, porque eu tenho facilidade para falar. E assim, eu acho que como tudo na vida, como que eu tratava os júris? Eu sempre fui muito transparente. Eu não tratava o júri como se fosse um instituto midiático de exposição. Eu pegava e expunha o processo e mostrava o que o direito dizia e pedia para os jurados de justiça. Mas eu sempre fui muito detalhista nos júris. Meus júris eram mais extensos, eu falava e abordava. E graças a Deus sempre deu muito certo, fazendo o que é justo. Teve situações de absolvição, pedi absolvição com tranquilidade. Situações não provadas na dúvida, pedi absolvição com tranquilidade. Isso me deu credibilidade com a comunidade de São Gabriel. É ótimo. E o senhor enfrentou-se grandes oradores no júri? Você tem Já, recorde de grandes embates? Já, grandes advogados de renome aqui no estado, que eu vim fazer muito júri em Campo Grande também. E assim, o júri, se você conseguir trazer para o campo, não da espetacularização, que ainda existe essa questão. Claro. Você trazer para as provas, ser sensato, ser correto e conseguir explicar com clareza para o jurado, difícil você perder. Porque você faz o certo, é difícil dar errado. Então, assim, eu gosto muito do júri, é um lugar que eu acredito que é uma oportunidade da sociedade julgar homens num crime que é de extrema relevância, crimes contra a vida. Doutor Alexandre, a gente sabe que o Ministério Público tem várias funções, a gente está falando muito de júri e tudo, mas a gente sabe que, por exemplo, nessa questão ambiental, o senhor atuava em São Gabriel, mesmo depois em Campo Grande, tem alguma questão que o senhor registrou da tua... Em São Gabriel do Oeste eu fiz um acordo, até foi o maior acordo da história aqui do Mato Grosso do Sul, que conseguiu um investimento do estado de Mato Grosso do Sul no próprio mapeamento hoje por satélite de um acordo de uma ação minha que eu fiz lá em São Gabriel com o estado de Mato Grosso do Sul para tentar resolver a questão ambiental. E lá em São Gabriel é uma cidade que é extremamente organizada, a população é ordeira e assim nós conseguimos achar um ponto de equilíbrio difícil, mas... O que era? Só lembra qual que era a questão? Era o desenvolvimento da questão da preservação das áreas de proteção dos rios, reserva legal, corredor biológico. Porque é uma área de muita agricultura forte, exatamente, por ter terrenos caros, historicamente não queria se compensar, mas não conseguimos convencer os agricultores a fazer áreas de preservação, unidades de conservação que diversos custeavam isso, e a importância da preservação dos rios, para que nós não dependêssemos tão somente como acontece hoje dessas frentes frias, chuva só à base de frente fria. E isso é um preço muito caro para a própria agricultura. Então, eu posso afirmar que lá em São Gabriel nós conseguimos trabalhar de forma equilibrada e uma preocupação também com o Pantanal, que hoje está tão em voga a novela Pantanal, a cabeceira dos rios aqui da UAN e Coxquim, lá em São Gabriel. E o senhor sabe que, o senhor falando assim, eu me lembro da atuação do doutor Luciano Lobela, em Bonito também. Até hoje. E às vezes o MP, ele atua, ainda mais na questão ambiental, né, com a visão de futuro, né? Com certeza. E a gente é muito imediatista, né? E o MP às vezes fica até impopular, dependendo do lugar, tem lugar que o promotor chega a ser ameaçado, o pessoal fica... E essa era a perspectiva da própria preservação do Pantanal. O Pantanal não é só o Taquari, como muitos acham. O Pantanal é todo um macrosistema de rios que saem de cima e que descem para o Pantanal, que fazem as cheias. Então, assim, exatamente para despertar, que era uma preocupação não só de quem estava ali na comunidade, mas também de atuação regional, que nós trabalhávamos com o pessoal de Coxim, Rio Verde, Rio Negro, para que trabalhássemos de forma concertada para poder preservar o que é hoje nosso e é motivo de orgulho e até... Doutor Alexandre, até me perdoe, porque até sobre o Taquari, por exemplo, uma vez eu sobrevoei o Taquari e eu fiquei impressionado como ele... Eu já vi vários debates, assim, você tem uma... Eu sei que não é o tema nosso aqui, mas não resta até porque é uma conversa informal. O que você atribui a questão? Porque eu já vi uma tese, inclusive,
todas as ressalvas, porque eu estava ouvindo no avião, o ex-senador Lúdio Coelho, já falecido, e ele dizendo para um outro interlocutor, e até uma hora eu estava ouvindo a conversa e pedi autorização para ouvir mesmo. Já estava ouvindo porque eu era um cientista, um biólogo, e ele um pantaneiro. E os dois discutindo com muito respeito, mas cada um com a sua visão de mundo, e eu fiquei encantado com aquele diálogo. E eu lembro do seu Lúdio Coelho, do senador na época, falou, não, ele relativizava um pouco, falava, é um rio jovem, está procurando o seu leito, e o pesquisador falava que não, enfim, você tem uma visão do Taquari? Eu sei que é uma questão complexa, mas... acho que a questão é complexa, mas eu penso que, de fato, pode ter uma questão do próprio desenvolvimento do Pantanal, mas é óbvio que a mão humana degradou, interferiu, a própria questão de extração de minério, a questão das usinas hidrelétricas, a questão de não cuidar da mata de preservação, a mata ciliar dos rios. Isso é naturalmente que houve interferência humana e como tudo, que gerou prejuízo, sim, para o Pantanal. E é o que está acontecendo em Bonito também. Você tem que cuidar, acompanhar, porque senão daqui a pouco você não tem mais. É uma região, por mais que seja grande, ela é muito dependente de fatores externos. Sem o fator externo dos rios que descem abaixo, não tem Pantanal. Então, Alexandre, o senhor ficou quantos anos em São Gabriel? 8 anos. 8 anos. Aí veio para Campo Grande. Aí assumi em 2012. 2011, fevereiro de 2011. Eu vim para ser presidente da associação do Ministério Público. Fiquei 4 anos presidente da associação. Depois, 5 anos, terminou a associação, fui ser chefe de gabinete do Dr. Humberto Brits, 1 ano. 4 anos, Dr. Paulo Passos. Aí, primeiro promotor, é muito comum, geral. né? O chefe de gabinete de um procurador continuar na outra gestão. Não é muito... Depende, muda, modifica geralmente. Mas como nós éramos um mesmo grupo institucional, eu vim para preencher esse período que o Paulo Passos era o chefe de gabinete. Aí acabei ficando com ele 5 anos. Então, assim, a parte administrativa e institucional do Ministério Público me fez eu aprender primeiro Brasília, com a Associação Nacional, que a gente lida muito no Supremo, nos órgãos de controle nacional, e depois na parte administrativa, gestão administrativa. Eu acho que isso me cacifou a conseguir o apoio, não só que teve a mudança legislativa e constitucional no estado de promotor, mas também o apoio de praticamente toda a classe, entre eles os próprios procuradores. Eu tive apoio maciço dos procuradores para ser procurador-geral. Mas só para fazer uma ressalva aqui, o Dr. Paulo Passos, procurador de Justiça, hoje integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, uma instituição importantíssima, né, que faz controle interno da instituição, e o Dr. Paulo Passos, que foi nosso PGJ há 4 anos, hoje ocupa esse cargo estratégico. Mas conta, o senhor é o primeiro promotor que se tornou Procurador-Geral de Justiça. Antes só procurador que podia ser. Como é que foi esse processo, essa mudança na legislação? Olha, de fato, é um movimento nacional para tentar permitir promotores ocuparem o cargo de Procurador-Geral. Mas eu acho que a questão, e é isso que tenta muito trazer a discussão para o Ministério Público, como o Ministério Público é uma instituição voltada na defesa da República e da democracia, diferentemente do Judiciário, que é hierarquizado, que lá é diferente, por mais que sejam instituições que tenham paridade de prerrogativas, são perspectivas diferentes. E o Ministério Público é aquela instituição ativa, que tem que estar junto da sociedade, da comunidade. Então esse movimento veio, e já tinha em diversos estados da federação, veio o movimento aqui no Mato Grosso do Sul, o Dr. Humberto é quem puxou, e depois o Dr. Paulo Passos, que concretizou. E com esse debate, o próprio Colégio de Procuradores concordou. E de fato, por eu ter vivência, quer seja em Brasília, quer seja na administração superior, quando eu me concorri a procurador-geral, veio quase que como uma coisa natural na instituição. Porque quem tinha experiência de gestão administrativa, não é só... Você não vira só chefe do Ministério Público, você tem que lidar com todos os poderes, instituições, você tem que dar diretriz da instituição. Eu, particularmente, tinha uma perspectiva, e venho dando agora na minha gestão um contorno diferente, sobre o que eu espero do Ministério Público, como o Ministério Público, de fato, tem que estar presente na vida das pessoas. Eu acho que essa oxigenação de ideias, a carreira, que eu consegui 94% de votos na primeira eleição, 97% na segunda eleição como candidato único. Candidato único. Foi assim, um desejo que próprios promotores, os procuradores queriam, e vem dando certo hoje. E, por exemplo, o senhor já colocou, né, o Ministério Público tem a chamada princípio da unidade do Ministério Público, mas enfim, e a hierarquia é só administrativa. Sim. Mas os procuradores lidam bem de ter um promotor que é o chefe deles? 97% os votos... Responde, né? Responde. Eu, por exemplo, do Colégio de Procuradores, eu acredito que eu tive praticamente todos os votos. E eu tenho um apoio hoje incondicional do Colégio de Procuradores em todas as demandas que eu trago. Mas como que você consegue isso? Sendo exemplo. Eu não sou chefe, eu sou um líder da instituição.
O chefe, você não consegue convencer ninguém através de comando, você através de atitudes. E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, o pessoal já está me acenando aqui, passou tão rápido esse segundo bloco nosso aqui, mas a gente sabe que a instituição tem os procuradores, as procuradoras, o promotor, a promotora, e a questão da assessoria? Porque eu me lembro, há muito tempo atrás, o Ministério Público quase não tinha assessoria, né? E lida com questões complexas. Hoje mudou muito essa realidade, né? Todo quanto é área do Ministério Público, atua em várias áreas, tem uma assessoria qualificada, concursada, então, enfim. assim, esse é o norte que nós direcionamos, para dar estrutura para todo promotor e procurador de justiça, porque quando você dá uma estrutura melhor para ele, a pessoa consegue desenvolver um trabalho de qualidade melhor, você consegue... Porque o promotor nada mais é o procurador que o advogado da sociedade. E o advogado da sociedade tem que prestar serviço de qualidade. Não dá para você ter a perspectiva que serviço público tem que ser ruim. Hospital tem que ser ruim, público, escola pública tem que ser ruim. Não. O Ministério Público, a nossa perspectiva é que ela, como guardiã da sociedade, defensora dos direitos fundamentais da humanidade, ela deve ser de ótima qualidade. Então, assim, ao invés de eu sair lotando de promotorias, apesar de ter um concurso aberto, a gente abre para pouquíssimas vagas, para que possa ter poucas pessoas, um investimento em tecnologia, inteligência artificial, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas com custo para o erário menor. Essa é a nossa perspectiva. Então, a gente poder encerrar. O senhor ainda é jovem, tem uma... O que tem de perspectiva? O que o senhor pensa? Bem que o seu teu mandato começou agora o segundo mandato, né? São mais 3 anos. Não, 2 anos. São 2 anos, é verdade, são um mandato de 2 anos. Tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses do segundo mandato. Do seu segundo mandato, né? E como é que o senhor espera entregar o Ministério Público quando o senhor passar por essa experiência? Então, isso, quando eu assumi o cargo, o que me fez de tudo, todas as etapas que eu passei na minha vida, foi tentar fazer algo de diferente. Então, assim, eu não acho que a diferença seja apenas um discurso dialético, mas uma necessidade mesmo de evolução da sociedade. Eu penso que o Ministério Público, esse Ministério Público que eu acredito, é um Ministério Público responsável, não midiático, que traga resolutividade e resultados para a própria sociedade, que você mensure. O Ministério Público custa tantos milhões e ele está devolvendo isso para a sociedade. Está recuperando, protegendo o patrimônio público, está protegendo o meio ambiente, está combatendo o crime organizado, está trazendo estabilidade para a sociedade. Então, esse Ministério Público, pujante, ativo, que vai ver o problema, não fica esperando a demanda chegar para si, é esse Ministério Público e organizado, que tenha uma linha de comando, porque a pior coisa do mundo é você ver em uma promotoria de um jeito e outra de outro. E você, cidadão, é pagador de impostos nas duas situações. Então, assim, esse Ministério Público coeso, forte e responsável com a sua atuação funcional e não pouco responsável com as consequências das suas atitudes, é o Ministério Público que eu quero integrar. É o Ministério Público que eu quero voltar, terminando meu mandato, para uma promotoria de justiça, porque eu sou promotor, e continuar seguindo, servindo a sociedade. Porque não é o cargo em si nada mais é do que uma missão, uma responsabilidade, um fardo que se carrega, para que o próximo, através do bom exemplo, copie você, mas copie de forma positiva e continue fazendo. Da mesma forma que eu acho que a ideia desse programa, de falar com a população, falar com as pessoas mais novas, de como deve se fazer para vencer na vida, é só através de sacrifício, luta, dedicação e responsabilidade que a gente consegue avançar e deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, as futuras gerações, que é essa nossa responsabilidade. Que ótimo! Tenho certeza que você gostou muito, né? A conversa com muitos exemplos, né? Muitas ideias de como lidar com o estudo, com a dificuldade e esse entusiasmo, né, doutor Alexandre? A gente não pode jamais, qualquer cargo, às vezes as pessoas fazem um concurso, ainda mais promotor que é vitalício, às vezes tem gente que perde esse elan, essa vitalidade, essa vontade de fazer as coisas se aperfeiçoarem, e é um erro, né? Porque esse instituto vem justamente para proteger as pessoas, para proteger a gente mesmo, né? Quando você tem servidores com essa prerrogativa. Queria agradecer imensamente essa entrevista. Obrigado. Espero que você em casa tenha gostado. O doutor Alexandre Magno, Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu fico por aqui. Um abraço e até uma próxima Personalidades comigo, Benhur Ferreira. Um abraço.